Olá, voltamos então para o nosso segundo bloco do nosso workshop da educação. Eu estou aqui ao meu lado com o professor Daniel Mil, né? O professor Daniel Mil, ele é doutor em educação pelo FMG, pós-doutor em gestão estratégica na EAD da Universidade Aberta de Portugal, professor da UFSCar atualmente, tem diversos livros publicados na área e é uma referência hoje no Brasil na EAD, principalmente as suas discussões aí acerca da docência virtual. Estamos aqui para discutir justamente isso, né? Essa relação, como as inovações tecnológicas se inserem-se no processo de trabalho pedagógico, ou seja, vamos tentar compreender aqui na nossa conversa com o professor Daniel Mil, né, o trabalho docente virtual e as suas implicações. Tá? Boa noite, professor, seja bem-vindo. Eu vou começar o nosso bate-papo perguntando, né, como nasceu esse livro, como nasceu as discussões desse livro? É uma questão interessante, porque foi um livro que não nasceu de um dia para o outro. É um livro que ele tem uma característica interessante de ser um processo de resgate de ideias que foram tornando-se mais consolidadas ao longo da minha formação. Eu comecei a trabalhar com educação à distância desde a década de 90 e desde lá que eu venho tentando fazer leituras, estudos e pesquisas para entender determinados aspectos da educação à distância e alguns conceitos e algumas ideias foram tomando forma ao longo desse processo. Então tem aí questões da minha prática com educação à distância, tem aspectos do doutorado, que eu discuti no doutorado, no mestrado também, no pós-doutorado. Então é um livro que eu considero não saiu da noite para o dia e não o resultado de apenas uma pesquisa. Então são ideias que foram sendo amadurecidas ao longo desse período e que me fez juntar tudo isso num único livro e considero que tenho sido feliz com essa publicação porque tem me trazido aspectos ricos, tem me trazido alguns elogios, por assim dizer, e tem me deixado feliz com o resultado final. Mas a ideia do livro nasceu de tentar colocar na discussão, na roda de discussão, exatamente um debate que não é frequente no mundo acadêmico da educação à distância. Tentar aprofundar um pouco mais as discussões, que no geral nas publicações de AD ainda estamos num nível um pouco mais superficial. Então, pela primeira vez eu quis ousar fazer um trabalho crítico da educação à distância, não necessariamente sendo contrário à modalidade. Defendendo a modalidade, eu defendo veementemente a educação à distância, mas uma perspectiva de como é que ela poderia ser melhor a partir de uma análise crítica. Isso me fez com que tivesse o desejo de sistematizar essas ideias ao longo desses 10, 15 anos que trabalho com educação à distância em apenas um livro, especialmente alguns aspectos que me são caros e interessantes que eu quis retomá-los no livro. Então nós temos aí aspectos como o que é docência virtual, a virtualização de uma atividade tradicional como a docência, a questão do preconceito, a relação homem-mulher voltando na relação com as tecnologias, a relação dos contratos de trabalho, questões de teletrabalho, de polidocência, enfim, tem um conjunto de aspectos, um conjunto de conceitos que me fizeram entender que ainda não tinham sido trabalhados no âmbito da educação à distância e é essa proposta que eu venho trazer nesse livro. Muito bem, professor. Uma discussão que eu acho o cerne, né, o ponto central aí do livro é a questão, primeiro, da atualidade da discussão, né? É uma crítica muito bem feita, né? Um livro que traz, que fundamenta, é um livro que eu acho que todo mundo que trabalha com EAD estava esperando, né? Porque ele vem aí contribuir com os nossos anseios e propõe discussões que são muito importantes para a educação à distância e principalmente para a relação com a docência virtual. E aí uma temática, né, que fundamenta o livro é a questão do teletrabalho, né, o conhecido home office. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse teletrabalho e as vantagens e desvantagens desse teletrabalho. Uma das principais particularidades do trabalho na educação virtual, na docência virtual, na educação à distância como um todo, mas especialmente na educação à distância, com base nas mídias telemáticas, vamos por assim dizer, não só a internet, obviamente, mas todas as telemáticas, incluindo aí o CD e outros materiais, é exatamente essa possibilidade de um trabalho não dentro no âmbito organizacional.
Um professor pode realizar um trabalho em casa, realizar um trabalho do seu carro, de um outro trabalho que ele tenha, até de aeroportos e tudo mais. Ou seja, uma noção de teletrabalho está na base da discussão sobre docência. E por que é interessante esse aspecto? Porque, nesse sentido, o professor ele se caracteriza como um teletrabalhador. E o que tem de curioso e o que tem de interessante ao pensar o teletrabalho? É exatamente as vantagens e desvantagens que tem um teletrabalho. Logo no começo, quando a gente fala em teletrabalho, já vem algumas coisas extremamente cativantes. Já vem algumas vantagens que fazem com que a gente pense na docência virtual como sendo alguma coisa que todo mundo quer. Um exemplo, nos grandes centros urbanos temos a dificuldade de deslocamento. Engenheiros urbanos, governos, trabalhadores e outros envolvidos se esforçando para fazer com que a circulação de carros, circulação de pessoas, circulação de informações, ou seja, os fluxos urbanos, eles acabam se tornando a cada dia mais complexos, mais difíceis, e na educação à distância, ela herda essa mesma complexidade de fazer com que um professor se dirija até a instituição para realizar um trabalho, fazer com que todos os alunos se dirijam até a instituição para realizar aquele trabalho de ensino-aprendizagem. Ou seja, professor e aluno têm que passar pelo mesmo processo de trabalhadores, de cidadãos, de outras pessoas de grandes centros que não envolvidos com educação, num processo de trabalho local. Com o surgimento do teletrabalho, aparece uma coisa interessante. Finalmente, eu posso, da minha casa, não mais ter que fazer toda aquela maratona de chegar até o trabalho e realizar aquela atividade. Portanto, em casa, eu acabo tendo a possibilidade de fazer o mesmo trabalho e os contratos de trabalho se reformulam de modo que eu recebo por aquela atividade que eu faço em casa. Com outras formas de controles, obviamente, com outras formas de gestão do tempo e do espaço de trabalho e por aí vai. Então, mas o que tem de cativante primeiro para falarmos de vantagens do teletrabalho? Uma das questões é essa, de não ter que me deslocar, eu realizo a atividade de casa. Uma outra questão é que vai aliviar um pouco o trânsito e as atividades do ponto de vista do gestor governamental, do gestor público, dos prefeitos, dos governos de estado e tudo mais. E também do ponto de vista de engenheiros civis e engenheiros urbanos que precisam pensar melhor os fluxos da informação, pensar melhor quanto carro tem à disposição, enfim. Então, um conjunto de aspectos típicos dos grandes centros que o teletrabalho, em teoria, resolveria todos. Um outro exemplo é essa noção que nós temos de que uma vida saudável é uma vida sem estresse. O teletrabalho resolve esse aspecto. Eu poderia, em teoria, estar na minha casa de campo, por exemplo, e nessa casa de campo realizar as atividades à distância, desde que eu tenha em casa todas as condições para realizar aquele trabalho. Se é um teletrabalho digital, como nós temos atualmente, um teletrabalho baseado em tecnologias da telemática, eu teria que ter em casa a internet, um computador, um notebook, um tablet, e dali eu poderia realizar atividades, por exemplo, de docência virtual. O que eu quero dizer é que são aspectos não da docência virtual em si, mas que ela toma emprestado do teletrabalho quando ela se caracteriza como teletrabalho. Então ela traz para si certas riquezas para além da docência presencial, que é contida num espaço e num tempo bem determinado, e no teletrabalho eu torno isso um pouco mais rico, mais cativante, de modo que mais gente queira trabalhar por teletrabalho, trabalhar à distância, por assim dizer. E tem outros aspectos, como a flexibilidade, como a redução de custo, a redução de estresse e por aí vai. São aspectos vantajosos e aí no livro eu trago isso, faço um aprofundamento da educação à distância como teletrabalho. Então eu discuto bem o conceito de teletrabalho, trazendo todos os aspectos positivos que ele traz à tona, por assim dizer, tanto nas línguas espanholas, francesas, um pouco do inglês também, e na literatura portuguesa de Portugal, nesse caso, porque no Brasil não tínhamos muito o que tratar sobre teletrabalho até recentemente. E aí, ao trazer essa discussão sobre teletrabalho, eu tento caracterizar a docência virtual como teletrabalho, e aí vem um aspecto super interessante logo no vácuo.
O que de desvantajoso tem no teletrabalho? E aí a docência virtual é analisada nesse livro exatamente nessa perspectiva. O que ela tem de bom e o que ela tem também de desvantajoso. E o que ela tem de desvantajoso? Assim, o que nós podemos citar de desvantajoso? Que eu acho que essa é a grande, né, inovação do livro, é a grande discussão que o livro traz à tona, que até então nós tínhamos essa discussão, mas de uma forma muito superficial. Eu acredito que o livro traz aí uma crítica muito importante para a gente pensar a educação à distância, né, e fazer uma análise mesmo do processo. Isso, bom, quando a gente fala em visão crítica, que é o subtítulo do livro, a perspectiva é exatamente essa, de colocar, trazer à tona que nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é tão bonito quanto parece. Então, quando eu peguei todas as discussões críticas sobre o teletrabalho, para poder analisar, já que eu caracterizei o teletrabalho docente na educação à distância, especialmente a docência virtual, como teletrabalho, eu tive que analisar o que não funciona no teletrabalho, ou o que funciona até como um aspecto negativo, como eu trago no livro, né, essas desvantagens. Para elencar alguns elementos, para não ficar, não seria o caso de listar todos, mas alguns são mais curiosos. Por exemplo, quando alguém vai trabalhar em casa, por teletrabalho, automaticamente a administração, a gestão do próprio tempo, da necessidade de gerenciar o meu tempo de lazer e o meu tempo de trabalho é minha, é do trabalhador. Então o trabalhador tem que ter clareza de que quando eu estiver trabalhando com educação à distância em casa, eu tenho que ter certeza que a minha relação com a minha família, com o meu filho, com o meu lazer, de ir ou não ao cinema, eu quem tenho que gerenciar. Não tem um horário de uma sirene no trabalho, que é hora de entrar, e uma sirene hora de sair. O tempo inteiro é tempo de trabalho. Isso faz com que o trabalhador traga para si uma responsabilidade muito difícil, que é gerenciar o seu tempo de trabalho e gerenciar o seu horário de trabalho. Porque é difícil eu disputar, por exemplo, um tempo com o meu filho que está querendo a minha atenção. E naquele momento eu estou trabalhando. Já que eu estou em casa, como assim o meu pai está em casa, mas ele não tem disponibilidade de tempo para conversar comigo? Ele está em casa ou não está em casa? E isso é com todo o tempo de lazer desculpas, todo o tempo de lazer e tempo de família, tempo os tempos sociais, por assim dizer. E essa disputa dos tempos, a disputa que eu tenho com o tempo de trabalho, ela é de uma cultura que nós estamos acostumados de não haver outras possibilidades além do trabalho quando eu estou contido no espaço e tempo. O teletrabalho, quando ele flexibiliza o meu horário de trabalho, quando ele flexibiliza o meu tempo de trabalho e o espaço e o lugar de trabalho, ele está, na verdade, me trazendo um complicador e não necessariamente só benefícios. Porque é muito mágico. Finalmente, eu não tenho que acordar de madrugada para chegar em São Paulo, acordar às 4 ou 5 da manhã, por exemplo, para chegar às 7 da manhã no trabalho. Eu posso acordar exatamente meia hora antes das 6h30 da manhã, vou dormir 2 horas a mais, portanto, mais qualidade de trabalho, para sentar em frente a um computador, por exemplo, começar a realizar atividades até o horário que me for possível, inclusive parar no intervalo e ir com amigos ou com a família até um shopping, fazer uma compra e voltar e continuar o trabalho em seguida. Então, as formas de controle e tudo mais mudam, porque mudou também a minha responsabilidade pela atividade. Então, um dos benefícios do teletrabalho, que é flexibilidade espaço-temporal, traz também um complicador, que é gerenciar meus tempos e espaços. Que culturalmente, enquanto eu estou na docência presencial, eu entrei na sala de aula às 8 horas da manhã para dar uma aula até às 10 ou até às 12 horas, pronto, acabou a aula, fui para casa, não tive disputa de gerenciar tempo. É aquele tempo e acabou. Na educação virtual, isso traz um complicador. E assim como esse de flexibilidade de espaço-tempo, temos também outros cuidados necessários ao analisar a docência virtual ou teletrabalho. Por exemplo, não é tão verdade assim que ao ter o teletrabalho, ao realizar o teletrabalho, eu estou livre dos fluxos urbanos. Geralmente eu vou realizar isso exatamente para fazer mais coisas, outras coisas, e eu continuo em circulação no conjunto dos cidadãos que vai compor
as relações humanas no mundo do trabalho. E aí eu poderia listar outros aspectos positivos e negativos, fazendo comparativo sempre de um com o outro, na educação à distância ou no teletrabalho como um todo, que é o que eu faço no livro para ver, olha, esse é um aspecto positivo do teletrabalho. Ele é só positivo? Não traz nenhuma consequência, nenhuma implicação negativa? E na educação à distância, o que significa esse aspecto positivo ou não? E por aí vai. Então eu poderia falar de todos os outros, podemos voltar a tocar neles ao longo da conversa, mas é esse aspecto que eu tento trazer. Docência virtual é teletrabalho, necessariamente, e, portanto, ela tem vários benefícios por ser teletrabalho. Em consequência, nós temos que tomar o cuidado que, por ser teletrabalho, ela também merece tratamento especial. E isso faz com que a gente pense a docência virtual por outras vias, não necessariamente como sendo alguma coisa para ser dispensada, mas para ser tratada com a consciência necessária, tanto por gestores, quanto pelo próprio trabalhador, quanto por instâncias de defesa de direitos do trabalhador, quanto por quem quer contratar teletrabalho. Existem certos aspectos que precisam ser pensados na perspectiva do teletrabalho quando alguém quer contratar um docente virtual, por exemplo. Muito bem, professor. Várias perguntas chegando aqui, então muito obrigada aí pelo envio das perguntas, daqui a pouco eu chego nelas, podem enviar mais pelos comentários do Facebook, enviem as suas perguntas, que a gente vai fazer as perguntas aqui para o professor Daniel Mil. Mas antes de entrar nas perguntas dos participantes, eu gostaria de fazer uma questão, né, uma reflexão sobre a polidocência, né, que você coloca no livro, e a docência virtual, ela é uma polidocência? O que é, né, essa relação desse trabalho que é ao mesmo tempo colaborativo e fragmentado? Ótimo. Então, esse conceito de polidocência foi um dos conceitos que mais me trouxe felicidade, vamos dizer assim, acadêmica, porque ele foi se consolidando aos pouquinhos no mestrado, quando eu tentei caracterizar os modelos de educação à distância no Brasil, e assim que eu entendi que todos os modelos que eu fui analisar durante os estudos de mestrado de uma pesquisa paralela que participei, fui entendendo que a educação à distância, ela organiza a docência de uma forma coletiva. O que na educação presencial é realizado por um professor que prepara uma disciplina, que organiza todo o material didático, que entra em sala de aula e ele, juntamente com um conjunto de 10, 30, 40 alunos, independente da quantidade, realiza aquele fazer docente, realiza aquele ensino-aprendizagem. Na educação à distância, essa mesma atividade de planejar uma disciplina, executar aquela disciplina em termos de organização da turma, de gerenciamento da aprendizagem, de fechamento da disciplina em termos de avaliar os alunos e lançar notas, na educação à distância ela é feita por um conjunto de profissionais. Profissionais que partilham junto com o docente responsável pela disciplina, tanto aspectos bastante pedagógicos, quanto aspectos técnicos também da docência, que na educação presencial fica por conta do professor, quanto aspectos administrativos e afetivos, inclusive. A docência ela é composta por aspectos afetivos, aspectos técnicos. Eu tenho que saber utilizar alguma tecnologia, ao menos as tecnologias mais típicas da didática tradicional, como o quadro, o giz, a linguagem, enfim. Tem um conjunto de tecnologia que eu já preciso deter ou dominar para que eu realize a docência presencial também, mas que na educação à distância essas tecnologias se enriquecem muito mais, e elas se enriquecem exatamente em função da complexidade, riqueza e dinâmica que ela tem na educação à distância. Isso faz com que a docência, que eu chamaria de unidocência na educação presencial, se transforme numa polidocência na educação à distância. Exatamente porque na educação à distância, sendo coletivo, ela torna um pouco mais complexa, porque em equipe, nós dependemos uns dos outros para realizar aquela atividade. Em equipe, nós temos que realizar bem a minha parte, eu tenho que realizar bem a minha parte para que o outro realize bem a parte dele. Eu tenho que contar que o outro, antes de mim, realizou bem a parte daquele trabalho para que eu realize a minha parte. Então, no conjunto da polidocência, nós poderíamos listar um conjunto de profissionais que compõem a polidocência. Mas entendendo que polidocência não é a docência virtual.
polidocência é uma categoria explicativa que me facilita compreender como é que na educação de distância eu faço a docência virtual. Ela não é a docência em si, é uma categoria para explicar a docência em si. A docência é a docência virtual, que são aqueles conjuntos de profissionais que juntamente realizam as atividades tipicamente de um docente presencial. E o que é isso na prática e que repercussão isso traz para a gente como analista e como educadores virtuais? Por um lado, é importante compreender que sempre que temos coletivo de trabalho, sempre que temos um coletivo de educadores, esses educadores, esses trabalhadores que compõem a educação, eles têm duas relações, necessariamente. A primeira delas é uma relação de colaboração, é um grupo de profissionais que estão colaborativamente realizando aquela atividade, no caso da docência virtual, realizando aquele ensino-aprendizagem, aquele fazer docente, aquela prática pedagógica. E, por um outro lado também, temos uma relação de fragmentação. O que um único docente faria na educação presencial, na educação à distância, acaba sendo partilhado por um conjunto de profissionais. Que, do ponto de vista positivo ou negativo, as duas perspectivas merecem atenção. Colaboração não é tão simples assim. É difícil fazer um trabalho colaborativo, eu dependo do outro, eu tenho que saber trabalhar em equipe. Então tem aspectos positivos e negativos na colaboração. E principalmente na fragmentação, temos aí uma teoria crítica, uma discussão com base marxiana, que dá para fazer uma análise muito aprofundada nesse aspecto. É importantíssimo que que a gente entenda que ao fragmentar, eu estou colocando em jogo espaço, tempo, seres humanos, sujeitos de trabalho, matéria-prima, que isso faça com que a gente faça uma análise de que há uma fragmentação e se há fragmentação, automaticamente a gente está pensando numa perspectiva de precarização do trabalho, por exemplo, ou de dificuldade de realizar aquela atividade no tempo e espaço tradicionalmente bem aceito pela instituição ou pelos trabalhadores e por aí vai. Enfim, ao pensar em polidocência, eu estou pensando em uma forma de pensar a educação à distância, numa forma de pensar o trabalho docente na educação à distância, e isso faz com que eu veja muitas coisas que eu não consigo ver se não analisar a educação à distância na perspectiva da polidocência, a exemplo do que a gente disse agora há pouco, a exemplo da perspectiva do teletrabalho. Então, esses são os dois eixos principais do livro, que é teletrabalho por um lado e polidocência por um outro lado. Muito bem, professor. Estão nos chegando muitas perguntas aqui e uma delas é a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, quando a gente fala em EAD, né? Sempre que a gente fala na educação à distância, levanta-se a grande polêmica da qualidade, do preconceito que existe em relação à distância, e nós temos muitas dúvidas em relação a essa perspectiva. A Camila, a Laisla, né, enviaram aqui perguntas para a gente nesse sentido. Então a Camila coloca o seguinte, professor Daniel, sei que existe muito preconceito com a metodologia da educação à distância. Como estudante, ela coloca um depoimento dela, né, mas como estudante desse método, vejo que aprendo muito mais do que se eu tivesse que ir diretamente à universidade, pois tenho muita dificuldade em aprender quando estão numa sala com outras pessoas, vendo que muitos só estão ali por uma questão de status, né, ou para conseguir um diploma e etc. O que o senhor acha sobre esse preconceito que as pessoas têm em relação à educação à distância? E a Laisla coloca uma pergunta no mesmo sentido, né? Muitas pessoas desacreditam a educação à distância. O que é possível fazer para mudar esse pensamento? Esse pensamento vem, né, mudando, nós vemos uma transformação em relação a essa perspectiva inicial e esse preconceito que se tinha em relação à EAD? Ok, é interessante as perguntas. Aliás, boas para começar um bom diálogo. A Laisla é a segunda, a primeira? É da Camila. A Camila. Então, Camila e Laisla dá para poder articular bem a forma como exposto. Deixa claro logo de cara, logo de começo, que qualidade tem tudo a ver com preconceito, preconceito tem tudo a ver com qualidade, isso tem tudo a ver também com querer realizar uma atividade que tenha boa aceitação, que tenha aceitabilidade no mercado, socialmente e por aí vai. Então, o que eu penso disso? É indiscutível que a educação à distância tem sofrido ao longo do tempo preconceito.
Mas é visível também que a educação à distância já não sofre tantos preconceitos, nem os mesmos preconceitos que ela sofria há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. Está muito mais madura a forma como a gente vê a modalidade atualmente na sociedade brasileira em especial, mas isso vale para o mundo todo. Quando a gente coloca em discussão qualidade, tem um conjunto de aspectos que precisam ser analisados. Deve ser um dos termos mais complicados para se definir. E eu tentei já fazer isso algumas vezes, mas o que está na base da noção de qualidade é exatamente o que é que está em jogo, quem é que está avaliando a qualidade. É qualidade para quem? O que é qualidade para a comunidade é qualidade para o aluno? O que é qualidade para o aluno é qualidade para o gestor? Então, é importantíssimo que, ao pensar preconceito e qualidade e boa aceitação da modalidade de educação à distância em diversas instâncias, a gente coloque em pauta também a noção de qualidade, porque os dois estão imbricados, intimamente relacionados. Por que é importante a gente tratar os dois de forma juntas? Exatamente porque a educação à distância, ela começa a mudar de perspectiva de análise, assim, em termos de aceitação, o preconceito começa a assumir exatamente quando a expansão da modalidade torna-se visível. A comunidade passa a saber o que é educação à distância. Não é raro, é muito comum que os estudantes procurem educação à distância nessa perspectiva de uma educação mais simples, mais fácil, uma educação eles não querem exatamente uma educação de menor qualidade, mas eles querem uma educação mais fácil. Quando eles entram e percebem que é muito mais difícil estudar na educação à distância do que na educação presencial, eu afirmo com muita tranquilidade, é muito mais difícil fazer um bom curso na educação à distância do que na educação presencial, é quando a gente percebe que o estudante toma consciência. O preconceito começa a se dissipar. Então, quando a sociedade percebe que não é uma educação inferior à educação à distância, à educação presencial, a gente começa a trazer para o nível consciente e o preconceito começa a se dissipar. Na verdade, o que a gente tem em mente, o que a gente tem feito no dia a dia para reduzir o preconceito, é exatamente tentar levar a comunidade, levar a sociedade como um todo, sejam governantes, a população em geral, ou até gestores e estudantes interessados direto ou indiretamente na educação à distância, é exatamente dizer para todos, dizer no sentido de tornar consciente. Educação à distância não é barata, educação à distância não é simples, ela não é como vou dizer, mais em conta do que a outra em termos de espaço e tempo, em termos de investimento de esforço, investimento financeiro e tudo mais. E isso faz com que a gente traga para o debate uma questão muito simples, de trazer a educação à distância não como como substitutiva da educação presencial. Educação à distância não é para quem pode fazer educação presencial. Se a educação presencial ela está socialmente bem instalada, como já está em várias instituições públicas ou privadas e por aí vai, significa que quem pode fazer educação à distância, educação presencial, que faça educação presencial. Quem pode fazer educação à distância, que faça educação à distância. Mas é importante que quando alguém procura educação à distância, é porque ele sabe que tem qualidade, que não é tão simples quanto parece ao analisar pelo preconceito, e que ela traz a mesma qualidade da formação, especialmente para quem pensa em contratar pessoal advindo egresso da educação à distância, que a formação ela tem o mesmo nível. Então essa ideia de que educação à distância é diferente de educação presencial, ela é clara, é óbvia. O que não é tão óbvio é que ela não vem para substituir a educação presencial. Educação presencial está posta e a educação à distância vem para complementar a educação à distância. A educação presencial. Assim como a educação presencial surge nesse novo cenário para completar o que a educação à distância não consegue. Cada um tem aspectos positivos e negativos, aspectos limitadores, limitações e aspectos positivos em relação à outra. E o que nós temos que fazer como educadores, como interessados na modalidade, é dar maior visibilidade aos aspectos positivos, não perdendo de vista as limitações e tentando superar essas limitações, essas possibilidades de que
demonstrar que o preconceito é só um pré-conceito, que quando a pessoa entende o que é a modalidade, ou quando a sociedade entende o que é a modalidade, isso passa para um outro nível de conversa. Supera-se o preconceito e a gente entra no nível de fazer EAD com consciência, com qualidade e por aí vai. Isso é importante, né, no seguinte sentido: quando a gente quer fazer educação à distância com qualidade, o preconceito ele só vigora, ele só se estabelece até o momento em que a gente dissipa o que significa qualidade. Qualidade não é um curso de fim de semana, portanto, a educação à distância não pode ser um curso de fim de semana. Qualidade não é um curso feito como subpresencial, por isso que não se aceita nos últimos 5, 6 anos, o MEC, o governo, já não coloca mais nas legislações a expressão educação semipresencial, porque com a estruturação de experiências públicas de educação à distância, houve uma briga para não colocar como subordinado, porque senão viraria uma subcategoria da educação presencial. E nós queríamos educação à distância, eu estou colocando nós, porque eu ajudei a brigar por isso. A educação à distância é uma modalidade, assim como a modalidade de educação presencial. Como não são competitivas, como não são substitutivas, automaticamente não tem que uma ficar subordinada à outra. A minha expectativa particular é que em 5 ou 10 anos não tenha mais diferença nenhuma em termos de modalidade. É educação. O que interessa não é o adjetivo, o que interessa é o foco, é o objeto. E o que nos interessa é fazer educação e não fazer educação com adjetivos presenciais ou à distância. De modo que em 10 anos ou até menos, a gente espera que a educação presencial passe a incorporar vários elementos da educação à distância e que a educação à distância, na medida do possível, incorpore aspectos da educação presencial também. Como já faz. Desculpas. Nesse sentido, a educação presencial já está um pouco mais evoluída do ponto de vista de 10 ou 15 anos atrás, porque ela já incorporou muito de elementos da educação à distância. Da mesma forma, a educação à distância já nasce com essa riqueza para além do que a educação presencial consegue, que é a capacidade de articular mais mídias, mais antenada com a vida real, com a vida, com a evolução das tecnologias, com a mudança de mentalidade que as pessoas têm atualmente em termos de como aprender, de como ensinar. Certamente a educação à distância tem muito mais essa capacidade de incorporar essas novas mentalidades, essas novas tecnologias, porque ela está nascendo num contexto mais múltiplo, mais complexo, mais dinâmico, e isso é essencial. Muito bem, professor. A Hélida está colocando aqui, dando seu depoimento, né, que ela já foi aluna do presencial, agora está na educação à distância e para ela é muito mais aproveitável a educação à distância. Estou num assunto na sua fala que é fundamental e envolve um mito, né, que existiu e em alguns casos ainda existe em relação à educação à distância, de que ela é mais barata, né? Fazer educação à distância é mais barato e a gente viu aí uma explosão da educação à distância acreditando-se nessa relação, né, do custo-benefício financeiro. E por que ela não é mais barata? É um mito de fato, e não é só para a educação privada não, viu? Não é só para a educação particular. Na educação pública também ela é vista nessa perspectiva de ser mais em conta do que a educação presencial, mas a base desse mito, a base desse equívoco é exatamente porque ela é sempre buscada numa forma de barateamento, e aí eu volto para a discussão do livro, da análise crítica, há uma necessidade, há uma intenção até de substituir professor, de substituição da tecnologia, na perspectiva de que a gente pensa a educação à distância no sentido de um barateamento, seja pela escala que ela possibilita, seja pela possibilidade de tirar alguns trabalhadores de cena. Isso não é verdade, porque na verdade, de fato, como eu disse agora há pouco, em relação à polidocência, o que conta mesmo é uma multiplicação dos trabalhadores. O que um único faz, vamos fazer em 2, 3, 4 ou 10. É possível fazer docência como unidocência como na educação presencial? É. Então, a polidocência, ela não é, como eu disse agora há pouco, ela não é a docência à distância, ela é uma categoria que explica. Mas, geralmente, como a gente quer pensar em escala, é quase que impossível pensar na docência, na educação à distância, tendendo para a docência
nessa perspectiva de custo da educação à distância. Como é que seria possível a docência virtual como unidocência? Se eu tivesse apenas 10, 15 ou 30 alunos. Aí eu consigo, eu sozinho, cuidar desses 10, 30 ou mais alunos na educação à distância. Obviamente com um conjunto de pessoas de apoio ainda, da perspectiva técnica ou até pedagógica, técnica ou pedagógica. Só que a educação à distância, ela nasce e se expande numa perspectiva de escala. Eu tenho que pensar numa turma, ao invés de 5 ou 10 ou 30 alunos, como geralmente temos na educação presencial, apesar de também na educação presencial termos turma de 40, 50 ou até 100 ou até mais alunos em algumas situações, na educação à distância, ela nasce de 100 acima. Geralmente as turmas de educação à distância variam de 50, 100, 500 ou até mais de 1.000 alunos. É normal termos turmas de 2.000 alunos de uma única vez. Embora isso faça com que a instituição tenha que pensar em ter mais professores, ou mais tutores, ou mais outros profissionais que auxiliem o professor. Porque, pedagogicamente, pensando em qualidade, é impossível que um professor cuide mais do que 50 ou 100 alunos e 50 já tende para a impossibilidade de pensar em qualidade. Imagine pensar em 6.000 alunos, por exemplo, para um único professor. Automaticamente eu tenho que envolver novos profissionais. Então ela não é mais barata, porque a produção de material didático é muito mais cara do que na educação presencial e a oferta da disciplina também é muito mais cara do que no presencial. Um exemplo disso, na maioria das instituições, a produção do material didático com um conjunto de 5, 10, 30 ou 100 profissionais de apoio a esse docente começa de 6 meses ou mais de antecedência. O que na educação presencial... Desculpa. O que na educação presencial, um professor pode simplesmente planejar sua disciplina e vai lá repentinamente dar uma disciplina. Na educação à distância, encarece devido a esses motivos. Planejar e ofertar uma disciplina na EAD é muito mais caro do que na educação presencial. Muito bem, professor. Temos aqui várias perguntas, né? E uma pergunta da Fabiana, que é uma pergunta, na verdade, mais uma proposta de reflexão, né? Hoje em dia, diante de todo o quadro apresentado pelo senhor, qual é a importância da educação à distância nos dias atuais? E aí eu já emendo com a pergunta mesmo da própria Fabiana, que ela complementa. Como formar bons profissionais, né? A importância da educação à distância na formação de profissionais. Ok, importantes as perguntas, bastante genéricas, mas elas trazem para a pauta alguns elementos ainda não ditos até agora. Então, se por um lado, a educação à distância, ela está tomando corpo próprio, ela não está mais sendo vista como sendo um adendo da educação presencial e nem uma segunda categoria de educação. Já é visível que as pessoas tomem conhecimento e, para evitar o preconceito e a má qualidade, tomar conhecimento é essencial. Qualquer preconceito em qualquer área, ele só existe por falta de conhecimento, e na EAD, na educação à distância, não é diferente. Quanto mais o educador pensa em socializar o que ele faz na educação à distância, quanto mais as instituições, os governos pensam em divulgar, em socializar a educação à distância, mais ele fomenta a possibilidade do preconceito se dissipar. Então é importante que a gente coloque em pauta perguntas dessa natureza, porque a formação do profissional, ela vai ter mais qualidade, ela vai ter mais aceitabilidade no mercado, à medida que ela é pensada numa perspectiva de socialização de como é essa formação. Ou seja, a divulgação da informação de como é a formação pela educação à distância faz com que o preconceito se reduza e que a aceitabilidade desse profissional no mercado seja bem melhor. Então, e aí eu poderia listar alguns elementos de como fazer uma formação com a qualidade melhor. Primeiro, obviamente, ter bons materiais didáticos. É essencial para uma boa formação ter bons materiais didáticos. Sem ter bons materiais didáticos, automaticamente a gente não pode pensar na formação adequada pela EAD, porque além de possíveis teleconferências, videoconferências ou webconferências, ou por assim dizer, possíveis simulações das aulas presenciais, o que a educação à distância tem de mais rico do que a educação presencial é exatamente bons materiais de apoio,
que praticamente todo modelo de educação à distância, todos os tipos de educação à distância que nós temos no país e no mundo afora, precisam cogitar a produção de bons materiais didáticos, porque, inclusive legalmente, o Ministério da Educação, o MEC, vai exigir de qualquer instituição que queira oferecer educação à distância a produção de 3 ou mais mídias para aquele material. Podem procurar, porque na hora de avaliar uma instituição, eu já participei de vários processos de avaliação de instituições públicas ou privadas de educação à distância, e um dos critérios exigidos pelo MEC, uma das exigências que o MEC expõe, é que aquele modelo de educação à distância tenha que se basear em, no mínimo, 3 materiais didáticos. Então tem que ser teleconferência mais ambiente virtual de aprendizagem, mais material impresso. Ou material impresso mais audiovisual, mais animações. Ambiente virtual de aprendizagem, mais... Enfim, assim que ele exige 3 materiais didáticos, é exatamente porque nos critérios de qualidade, nos referenciais de qualidade que o governo entende que para uma instituição ter uma boa proposta de formação pela EAD, o material didático vem como base. Além dessa proposta, faz com que o mercado aceite melhor esse profissional formado pela EAD, quando a instituição faz uma boa publicidade da qualidade da sua proposta. Então, o mercado vai aceitar melhor. Então, a qualidade da formação em si, ela é também caracterizada pelo que é mostrado. A gente brinca que o que não é mostrado não é feito. Você pode fazer super bem feito, mas a divulgação para reduzir o preconceito faz com que a gente melhore a nossa proposta e que a aceitabilidade melhore também no âmbito da formação. Um bom exemplo disso, para se ter uma ideia do que estou dizendo, é que na educação à distância, os vestibulares são bons indícios disso. Se a gente tem uma relação de um candidato para uma vaga na educação à distância ou na educação presencial, vale para qualquer um dos dois, quando a gente divulga mais e aparecem 3, 4, 10 ou 30 candidatos por vaga, faz com que os melhores candidatos entrem. Ou seja, a forma como eu divulgo e a forma como eu seleciono esse candidato faz com que eu melhore também a qualidade da formação. Então, além da formação de bons educadores, da formação de boas equipes de apoio a esse educador e também da qualidade do aluno que entra, que tem a ver com o comentário que eu fiz para o vestibular. O aluno é quem faz a instituição. Não é só a instituição em si que faz o bom aluno. É uma via de mão dupla. Então, não é porque eu estou numa instituição X ou Y que vai fazer com que eu ofereça ou receba uma boa formação. O aluno ele precisa querer uma boa formação e, para isso, ele precisa começar a pensar que a educação à distância não é uma educação facilitada, não é uma formação de segunda categoria, não é uma formação de segundo escalão, por assim dizer. Isso faz com que a gente pense a educação à distância sem preconceitos, com maior qualidade e com boa visibilidade para todos. Isso que as nossas duas colegas perguntam, está claramente evidente que quando eu melhoro a formação, quando eu melhoro a possibilidade de formação, com esses critérios que eu listei e com diversos outros que a gente poderia elencar nessa perspectiva, faz com que o mercado aceite melhor o meu egresso e faz com que a educação à distância comece a ser melhor vista à medida que a gente pensa em estabelecer bons padrões de ensino-aprendizagem e estabelecer bons critérios de aceitabilidade pela sociedade, pelo mercado, pelos gestores e principalmente pelo próprio aluno, da qualidade que a educação à distância é capaz de oferecer e digo com maior tranquilidade. A educação à distância é capaz de oferecer uma formação com a qualidade melhor ou igual à educação presencial fornece ao longo dos anos. Obviamente com os cuidados necessários que são essenciais de presencialidade. A exemplo de laboratórios de biologia, de química, de informática, de brinquedoteca, enfim, tem diversas atividades que em qualquer curso pode exigir mais ou menos presencialidade e é por isso que existe uma noção de polo de apoio presencial, existe uma necessidade que às vezes os alunos se desloquem até a universidade para realizar certas atividades e isso é típico da modalidade, é típico da formação tradicional que nós temos, que pode vir um dia a se modificar e não mais ser da forma como é. Mas enfim,
A questão da qualidade da formação e como melhorar depende também da qualidade que o aluno, a instituição e todos os outros aspectos que listei aqui podem contribuir para que essa formação seja cotidianamente, progressivamente, cada vez melhor. Muito bem, professor. Temos aqui uma pergunta da Karina, né, que vai ao encontro justamente da questão da formação, né, do aluno, da formação do profissional da educação à distância, e que diz relação com a questão do preconceito da modalidade de educação à distância. Na hora de concorrer a uma vaga no mercado, por exemplo, há uma certa rejeição em relação aos alunos graduados na educação à distância. Isso é fato? Isso existe realmente? Ou é um mito também? Na verdade, não é mito. E isso não precisa de muitas pesquisas, de muita ciência, muita pesquisa científica para comprovar isso. Um levantamento feito recentemente nos demonstra que algumas organizações de defesa de categorias queria retirar a possibilidade de algumas pessoas egressas, alguns profissionais egressos de cursos à distância, de concorrer à vaga. Seja uma vaga de concurso, seja uma vaga do mercado de trabalho ou coisa parecida. Então não é mito. O detalhe isso também tem a ver com preconceito e só ocorre por desconhecimento. Então a instituição, sempre que possível, sempre que quer se envolver com a EAD, um dos movimentos que ela precisa fazer é de entender quais são as instâncias que regulam, por exemplo, uma profissão, por exemplo, a engenharia ou a medicina. Antes de se propor a oferecer um curso na área de saúde, é importante saber o que o conselho que rege aquela profissão defende como possibilidade de uma formação com qualidade. Por exemplo, se um curso de engenharia ambiental é colocado no mercado na modalidade de educação à distância, é importantíssimo que aquela instituição corra atrás de um CREA, do Conselho Regional da Engenharia, para ver se aquela proposta pedagógica está a contento daquele conselho. Isso faz com que o curso tenha melhor visibilidade e que instâncias possam apoiar aquele egresso daquele curso quando aquele estudante concluir o curso. Então, já foi pior. Eu diria que ainda existem casos de preconceitos de mercado, preconceito de instâncias e instituições que ainda resistem em aceitar a qualidade do egresso dessa modalidade, mas hoje é praticamente inexistente comparando com o volume que era há 10 ou 15 anos atrás. Eu poderia citar exemplos reais aqui, mas como eu não vou lembrar a fonte, para não ficar ruim, como eu acho, então eu prefiro dizer mais genericamente. Mas quando um grupo quando um jornal veicula que um grupo de biologia, por exemplo, um grupo uma instituição pública não aceita que estudantes egresso da educação à distância possa concorrer a um concurso público, estou dando dois exemplos que foram reais em 2010 para 2011, que uma instituição pública não aceitaria no seu concurso que pessoas da educação à distância concorresse a uma vaga para técnicos ou para servidores daquela instituição. Quando isso é colocado em pauta, automaticamente várias instâncias de defesa dos direitos daquele estudante, incluindo aí o MEC, incluindo aí a própria instituição que o formou, podem mobilizar para comprovar que a qualidade daquele curso é melhor ou superior àquela formada pelo egresso da educação presencial. Então, o desmanche desses limites do que é presencial, do que é à distância, é necessário e é importante correr atrás disso, exatamente porque existe uma necessidade de que o profissional egresso, de que o formado, ele merece ter o tratamento igual ao presencial, já que ele teve uma formação que a instituição prometeu como sendo igual ao presencial. E o próprio estudante tem que estudar o suficiente até para dizer a minha formação é igual ou melhor do que a formação que eu teria na educação presencial. E não é difícil que isso aconteça. Nós temos vários depoimentos dos nossos alunos de educação à distância que ele sabe muito mais, ele aprendeu muito mais, ele se esforçou muito mais na educação à distância e, portanto, ele tem mais competência, ele desenvolveu outras habilidades, outros saberes que numa formação no modelo presencial ele não conseguiria desenvolver.
Então, é essencial que na educação à distância a gente tenha esse movimento, tanto de gestores, quanto de instituições, quanto do próprio estudante, ou de governos e até do mercado, de entender a formação que vem. Tem formação de má qualidade na educação à distância? Tem. Tem formação de má qualidade na educação presencial? Também tem. Sejam elas presenciais ou à distância, sejam elas públicas ou privadas. Então, não é uma questão de pegar toda a modalidade de educação à distância e colocar junto de dizer toda ela não tem qualidade. Temos exemplos de educação, da educação básica, por exemplo, que não está bom. Temos exemplos de educação superior que não está bom. Mas temos muitos exemplos de educação à distância que está muito bom. Temos exemplos de instituições públicas ou privadas que oferecem ótimos cursos de educação à distância. Quando todo mundo, especialmente o mercado que vai receber esse aluno, mercado público ou privado, especialmente a instituição que vai formar esse aluno, e principalmente o estudante, quando todos tiverem consciência de que pela modalidade de educação à distância é possível uma boa formação e de que o problema da qualidade não está com a modalidade, isso vai resolver muito, vai limpar muitos dos preconceitos, muitos dos mitos que se tem por aí. Mas, infelizmente, ainda temos, a gente ainda convive. Muitos raros os casos, mas ainda existem casos de preconceito do mercado para a aceitabilidade desse profissional. Não é mentira, embora isso já não seja tão frequente, eu diria que já é quase inexistente, se a gente comparar com como era até os anos 90. Muito bem, professor. Temos uma pergunta aqui da Alessandra, e ela pergunta o seguinte, ela faz pedagogia, né, e ela diz que se discute muito a necessidade de conhecer o perfil do aluno para planejar a aula. E na educação à distância, isso ocorre? Ou como isso ocorre? Há um bom aspecto da educação virtual, da docência virtual. O interessante da educação à distância é que, ao contrário do que as pessoas pensam que é, e ao menos nas boas propostas de formação pela educação à distância, isso para mim é evidente, eu trabalho dessa forma, eu me esforço para trabalhar dessa forma, por mais complexa que seja e por mais difícil que seja, na educação à distância é muito mais simples de conhecer o perfil do aluno do que na educação presencial. Porque o professor tem acesso a um conjunto de dados sistematizados sobre a história desse aluno que ele pode levar em conta em algumas propostas, em determinados modelos de educação à distância. Claro que não é simples acontecer isso aí e não é sempre que acontece isso aí. Nem toda instituição se preocupa com isso. Mas eu diria que, ao menos na instituição em que trabalho, é exatamente esse um dos aspectos que a educação presencial está aprendendo com a educação à distância. Porque os professores não se preocupam tanto. Na pedagogia, como eu fiz pedagogia também, é mais simples de dizer isso, a exemplo da formação que você está desenvolvendo, na pedagogia é comum a gente pressupor que o professor saiba quem eu sou e me pergunte ano após ano, semestre após semestre, logo desde o começo, quem é você e o que você quer da minha disciplina para que eu possa realizar. Mas não é comum isso, e não é tão verdade assim que o professor realmente me conheça a partir de uma afirmação de que eu diga que eu sou casado, que eu sou solteiro, que eu tenho 2 filhos, que eu tenho 3 filhos, enfim. Contar quem eu sou não é exatamente me conhecer. Isso é possível e simples de se fazer na educação à distância, levantar dados estatísticos de quem é aquela pessoa. Na educação à distância, isso é possível muito mais do que em algumas áreas da educação presencial. O que eu ia dizer ontem, que acabei não concluindo o raciocínio, é que, embora na área humana seja mais simples, eu poderia dizer com alguma tranquilidade que na área exata o professor está um pouco mais desinteressado da educação, de conhecer o aluno, do que na educação na área humana. Na educação à distância, da mesma forma. Então, é muito comum encontrar surpresas de professores da educação à distância, e eu convivo cotidianamente com isso, de professores dizerem que, finalmente, ele percebe a necessidade de conhecer um pouco mais o estudante em aspectos diversos, que ele não, ao longo do tempo de experiência que ele teve com a educação presencial, não era necessário. Por exemplo, embora o material didático seja planejado com 6 meses ou até 1 ano de antecedência em relação ao material didático da educação presencial, ou seja, é uma pedagogia pelo planejamento, uma pedagogia pela previsão. Na educação
à distância, a relação é muito mais próxima, porque geralmente um tutor, e aí as boas propostas de educação à distância, preocupa-se com uma interação, com a relação entre tutor e aluno muito mais intensa do que um professor consegue fazer na educação presencial. O conhecer o aluno toma uma outra perspectiva, toma um outro padrão de necessidade. As relações afetivas é partilhada por um conjunto de pessoas muito maior, de modo que diariamente o tutor está em contato com o aluno, diferentemente na educação presencial, desculpa, que é só semanalmente. E às vezes até menos que isso, que um professor passa a saber quem é aquele aluno, como é que ele está, por que ele não está frequente. Eu não lembro de nenhuma vez na vida eu ter telefonado para um aluno da educação presencial e saber por que tem 2 dias ou 3 dias que ele não participa das minhas atividades. E é muito frequente na educação à distância, seja pela internet, pelo telefone ou por alguma outra via, como Skype ou como um telefone celular, por exemplo, eu buscar esse aluno e saber por que você está ausente do ambiente, enfim, eu tenho informações que na educação presencial não tem. Resumindo, o que eu quero dizer é, talvez seja necessário, na educação presencial, comparando com a educação à distância, ao pensar em conhecer o aluno, talvez seja necessário caracterizar e definir bem o que é conhecer o aluno. O que é exatamente que eu quero dizer com conhecer o aluno, porque, na verdade, na educação à distância, ela até ensina para a educação presencial o que é conhecer o aluno, quem é o aluno. É necessário conhecer o aluno. Para se ter uma ideia, para fazer uma boa proposta de avaliação, a gente pega todos os dados de formação estatística dos alunos da educação à distância do semestre anterior e passa para os professores da educação, da formação do semestre seguinte. Isso faz com que os professores tenham uma avaliação diagnóstica para que ele pense a avaliação processual. Ou seja, conhecer o aluno na educação à distância é mais simples do que na educação à distância, por essa perspectiva do que na educação presencial, por essa perspectiva de que está quase tudo digitalizado. Então eu consigo mais rapidamente saber qual o perfil geral daqueles alunos, onde é que eles moram, quem são eles, como é que eles convivem, enfim. É muito mais fácil o acesso à informação do que na educação presencial. Por fim, para poder dizer que conhecer o aluno é um aspecto essencial na educação à distância e que ele tem sido feito na medida do possível de forma melhor do que na educação presencial, que finalmente a educação presencial está aprendendo com a educação à distância que a educação ocorre baseada em estilos de aprendizagem. E que os estudantes têm estilo de aprendizagem diferente. Portanto, é essencial que eu conheça o estudante para que eu pense em materiais didáticos, em propostas de formação diferenciadas para o estilo A, B ou C. Daí a necessidade de pensar em multimídias. O governo exigir que o estudante precise ter acesso a uma mídia impressa, porque ele vai estudar em lugares e momentos diferentes do que aquela mídia foi preparada. Que ele vai estudar que ele aprende melhor na perspectiva visual, na perspectiva do ouvir, na perspectiva do dialogar, mais em grupo do que individualmente e por aí vai. Se o perfil do estudante é diferente, eu tenho que conhecer esse perfil. Se eu tenho que conhecer esse perfil, a educação à distância tem feito isso e tem até ensinado para a educação presencial de que isso é essencial e merece ser feito. Eu diria assim, que concordo contigo que é essencial que a educação à distância entenda bem, conheça bem o estudante que está em formação com naquela proposta daquela disciplina, mas que isso não é típico da educação à distância. Isso é típico de qualquer educação e que, por acaso, a educação à distância tem se esforçado, assim como a educação presencial tem se esforçado. Não sei se dá para comparar bem as duas, qual está melhor ou não, mas ambas têm se esforçado para entender bem quem é o aluno, para ter um ponto de partida para realizar uma boa proposta pedagógica. É isso. Muito bem, professor. Estamos chegando aos minutos finais, eu vou fazer uma pergunta, se der tempo a gente faz uma segunda pergunta, são muitas as perguntas, infelizmente não conseguimos responder a todas. O Vantuil pergunta o seguinte, há, nesse sentido, uma quebra de paradigma? A educação à distância, ela quebra paradigmas no processo educacional? Indiscutível. A educação à distância ela traz uma nova proposta, uma nova visão, não só de
como educar e como ensinar e como aprender. Ela traz também uma visão de mentalidade de sociedade e de conhecimento. Eu evitaria dizer que isso é consequência da educação à distância, mas ela incorporou com mais facilidade do que a educação presencial, porque ela está tecnologicamente, culturalmente e do ponto de vista do ensinar e aprender, mais antenada do que a educação presencial, que historicamente está arraigada em determinados princípios, num determinado paradigma que baseia-se em tempos e espaços muito estanques, em tecnologias muito duras, como o quadro giz, como o livro didático impresso unicamente e por aí vai. Então, quando a gente propõe pensar paradigmas na perspectiva da educação, é preciso tomar esse cuidado de quem é o responsável pela quebra de paradigma, mas certamente pensando no que é ensinar e o que é aprender, a educação à distância está muito mais madura do que a educação presencial, portanto, existe um rompimento de paradigmas de que a educação deveria ser fechada num determinado estilo, num determinado formato, num determinado aspecto, de 4 paredes e um determinado tempo, um determinado momento, que aqui a gente está trazendo a noção, eu estou querendo dizer, aula e sala de aula. A educação à distância, ela flexibiliza, ela rompe barreiras, ela rompe fronteiras que a educação presencial não possibilitou. Eu só tomaria cuidado para dizer que isso é típico da educação à distância e não de uma sociedade do conhecimento, de uma sociedade da informação e do conhecimento, e não de tecnologia, da emergência de tecnologias fantasticamente capazes de flexibilizar espaço e tempo, que para mim são as principais responsáveis. A telemática traz a possibilidade do ciberespaço, desculpa, traz a possibilidade da emergência da civilização cibercultural, e a cibercultura, no contexto do ciberespaço, faz com que tenham novos paradigmas. Ou seja, as tecnologias de informação e comunicação, especialmente aquelas digitais, as tecnologias digitais de informação e comunicação, faz com que a gente experimente novos espaços, novos tempos, novas propostas de convivência, a ponto de gerar uma mudança civilizacional, de modo que a noção de educação se transforme, e a educação à distância é mais dinâmica, mais viva, mais rápida, apesar de mais complexa, e tem incorporado mais facilmente essas perspectivas novas. Então, a educação à distância rompe paradigmas? Para mim é indiscutível que ela rompe paradigmas. Eu só questionaria, eu só relativizaria se isso é exatamente da modalidade ou de uma sociedade que ela é mais capaz de agregar para si as riquezas da sociedade da informação e do conhecimento. Muito bem, professor. Infelizmente estamos chegando ao fim. Eu vou fazer uma última pergunta que retoma aí uma das temáticas do seu livro, né? A pergunta é a seguinte: qual é o lugar, né, do trabalho docente no campo de trabalho virtual? Pensando aí na docência em si e também na estrutura organizacional. Bom, a gente acabou tomando, o papo, a conversa acabou tomando outros rumos, mas foi para um rumo bom. É um rumo mais amplo da educação à distância, e necessariamente a docência está aí contida nessas discussões que fizemos. E essa discussão mais ampla de educação à distância é pauta, é foco de outros livros que, inclusive, acho que o grupo vai sortear, inclusive, 2 ou mais que a gente escreveu em outras circunstâncias. Então, onde é que a docência virtual se localiza nesse contexto todo aí? A docência virtual é uma possibilidade de educar diferente daquela docência tradicional que a gente desenvolve. Então, nesse contexto dinâmico de quebra de paradigma, de quebra de possibilidades espaço-temporais de ensinar e aprender, ela se localiza de uma forma extremamente curiosa, especialmente porque o professor, finalmente, ele se vê mais capaz de educar de uma forma melhor, da perspectiva de que ele tem mais artefatos tecnológicos que possibilita a maior motivação do estudante, e em contrapartida, e apesar de mais assessorado, vamos dizer assim, ele se sente mais limitado. E aí está a noção de docência virtual numa perspectiva tanto positiva quanto negativa, e, portanto, a visão crítica da coisa. A docência ela é possibilitada de forma que o aluno possa ser
acessado, por assim dizer, em qualquer momento, em qualquer lugar, pelo professor, não só naquelas 2 horas de aula, naqueles 50 minutos tradicionalmente estabelecidos como uma aula na educação presencial, 24 horas por dia, 7 por 7, 7 dias por semana, o estudante pode ser acessado e também pode acessar o professor. E daí o cuidado necessário. Quanto tempo é que o professor tem para dedicar ao estudante e quanto tempo é que o professor é pago para dedicar àquele estudante. E decorrente daí vem um conjunto de elementos necessários para se pensar a docência virtual. Eu convidaria a todos para ler o livro, não necessariamente na perspectiva de vender o livro, mas na perspectiva de que é uma discussão que está muito mais aprofundada no livro, mas o que eu estou trazendo à pauta é: a docência virtual é um ponto de partida para se pensar uma nova visão, uma nova realidade que o professor tem vivido, porque ela não é só da educação à distância. Muitos professores da educação presencial levam o trabalho para casa e realizam teletrabalho, assim como a educação à distância, e que isso merece uma atenção especial, tanto de gestores, quanto de educadores, quanto do estudante, porque é uma nova proposta relacional, é uma nova proposta de educação, é uma nova proposta de ensinar e aprender, e que faz com que isso traga benefícios e cuidados necessários na hora de analisar. Eu tentei aprofundar bastante isso no livro, de uma forma crítica e madura, e isso faz com que a gente, com que me dê o direito de convidá-los. Leiam um livro e, se precisar, façam um contato que será um prazer dialogar sobre esse assunto em outras situações, em outras condições e outras ocasiões. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada pela presença, obrigada pela discussão que foi muito rica e acredito que trouxe aí para a gente uma contribuição muito grande para se discutir a educação à distância, né? O convite fica feito, né, para a leitura do livro, porque realmente é uma leitura que é muito relevante e muito necessária para quem pensa e trabalha com a educação à distância. Muitas perguntas, Isaías, Roberto, José Carlos, Valdir, Sueli. Infelizmente a gente não consegue fazer todas as perguntas aqui, né? Precisaríamos aí de muitas horas aí para corresponder a essas perguntas, mas vamos então agora ao sorteio dos livros. Nós sortearemos 5 volumes aí do professor Potiguara e o professor Daniel Mil nos presenteou também com alguns volumes dos seus livros, que nós vamos fazer o sorteio agora, 3 livros também do professor Daniel Mil, ok? Podemos chamar o sorteio, vamos ver, vai aparecer para vocês aí na tela os nomes, vai aparecendo os nomes dos ganhadores. Vamos ver o primeiro sorteado, vamos sortear o livro do professor Potiguara. Alessandra Santos Sanches, parabéns, Alessandra. Número 7, agora número 134. 134, quem que é? É a Jane, nossa, o sobrenome é complicado, Spridman, não sei se eu falei certo. É a Jane, parabéns, Jane, segundo livro do professor Potiguara. Terceiro livro, 16, quem que é o 16? A Sandra Gomes, parabéns, Sandra. Mais um livro, o quarto livro, número 42. A Marjorie, parabéns, Marjorie. E agora o quinto livro do professor Potiguara, número 48. A Michele Silva, parabéns, Michele. Vamos agora sortear os livros do professor Daniel Mil. O primeiro que eu vou sortear é o Polidocência na Educação à Distância, né? Polidocência na Educação à Distância. Vamos ver aí quem vai ser o sorteado. A Camila Pereira, parabéns, Camila. Vamos sortear o segundo livro do professor Daniel Mil, que é o livro Educação à Distância, Desafios Contemporâneos, 115. O Ismael, parabéns, Ismael. E agora o livro, né, que foi a temática da nossa palestra de hoje, Docência Virtual, uma visão crítica. Vamos ver quem vai ser aí o grande sortudo. Número 52.
a Lidiane Brito. Parabéns, Lidiane. Gostaria de lembrá-los, né, que o pessoal que coordena aí o Facebook, que está em contato com vocês nos comentários, vai entrar em contato, vai pedir para que vocês enviem aí o seu contato para que nós possamos encaminhar o livro para a sua residência, para o endereço que vocês indicaram, ok? Então, lembrando que essa palestra, né, a palestra, o Workshop da Educação, tem certificação. Vocês podem entrar depois no www.portalpos.com.br, né, preencher os dados para solicitar o certificado dessa palestra. Eu gostaria de finalizar agradecendo a Diretoria de Extensão e Pós-Graduação, ao Núcleo de Produção de Conteúdo e Inovações Tecnológicas da Anhanguera Educacional, que propiciaram para a gente esse bate-papo, essa conversa, né, que foi muito produtiva com o professor Potiguara, com o professor Daniel Mil. Lembrá-los, né, que os dois professores são professores convidados aí a ministrar aulas nos nossos cursos de MBA em Educação à Distância, MBA Executivo em Educação à Distância, o professor Potiguara no curso de Psicopedagogia Institucional. Os cursos, as inscrições estão abertas, as aulas começam a partir do dia 24/9, né? Então estão todos convidados aí a se inscrever nos cursos de pós-graduação da modalidade à distância, né, que nós temos aqui na Anhanguera Educacional, ok? Uma boa noite a todos e, quem sabe, até um próximo encontro, um próximo debate, uma próxima conversa. Até mais!